fala de Adrielson, então, né? Já que tem um zagueiro aí no meio do caminho, manda pra nós. Vamos lá. Isso eu apurei um pouco antes de entrar na live. O homem não para. É um nome que está no mercado, porque o Adrielson foi vendido do Botafogo para o Textor, né? Sim. Lyon, Grupo Eagle. E ele não se firmou no Lyon e foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, porque o contrato na Bélgica está acabando agora, dia 30 de junho. Ele não fica no Anderlecht, o Lyon não tem interesse nele, então é um nome que está no mercado. Certo. O Grêmio também tem interesse. E agora o Santos, via Alexandre Matos, entrou na parada, mesmo achando que não é fácil. Por que não é fácil? Porque o Santos tem... Deixa eu tirar uma dúvida. É o nome do Alexandre Matos? Nome do Alexandre Matos. Ó, chegou ontem, está começando a movimentação. O Matos ele já tinha conversado sobre Adrielson lá no Cruzeiro, e agora traz esse nome para o Santos. Desde as primeiras conversas, ele falou, pô, mas tem o Adrielson, vamos ver. Só que acontece, o Adrielson ele foi negociado, em definitivo, né? E não vai ficar no Lyon. Ele foi para a Bélgica e não deu certo o projeto. Qual que é a prioridade de quem trabalha com o Adrielson? Uma nova venda, para não ficar pingando de um clube para outro. Esse cenário não favorece o Santos, que é um clube com restrições financeiras claríssimas. Né? O Lyon acabou de investir no Adrielson. Então, qual que é a ideia do Santos? Pô, se o Adrielson for emprestado outra vez, que ele pudesse vir para o Brasil para se recuperar, para recuperar o destaque que ele teve no Botafogo. Ele foi zagueiro titular de um Botafogo campeão. Perfeito. Né? Então, a ideia do Santos é contratar o Adrielson por empréstimo. O Grêmio também tem essas mesmas pretensões. Existe o interesse de fora, existe interesse em sondagem de outros clubes do Brasil. O que eu tenho, Santos e Grêmio, pensando no empréstimo. O Santos não descarta uma compra, mas teria que ser algo numa composição financeira. O que o Santos pensa? E aí é uma linha tênue, porque assim, o Santos fez muitas negociações com o Botafogo do Textor. E o Textor, ele faz umas engenharias financeiras, meio Botafogo-Lyon, e o Botafogo não pagou pelo John. Então existe um débito. Vai enfiar o John. Existe um débito. Então, já que o Santos tem parcelas a receber pelo John, poderia falar para o Botafogo, abate, não me paga. O Santos fez isso com o Gianluca, do Tassiano. Que não deu certo, né? Não. Mas enfim, chega lá no Botafogo e fala, pô, você tá me devendo X? Pô, a gente fez o Jair, fez o Tiquinho, a gente não se dá bem? Abate aí o John e pum, me dá o Adriel. Tá sobrando quanto? 1 milhão? Divide em 10. Então, agora. O Santos não descarta uma compra dentro desse contexto de composição. Mas de compra a compra, o Santos não tem dinheiro para pagar nem perto do que o Lyon, o Textor, enfim, negociaram aí o Adrielson. Mas sim, Adrielson, ex-Botafogo, é um nome no radar. O Santos pensa que seria uma baita de uma dupla, Adrielson e Luan Pérez. O Santos quer um zagueiro, isso é certeza. Tem algumas posições que o Santos, o Matos, o Kleber Xavier estão ali falando, putz, será? Qual que é a prioridade? Zaga é uma prioridade. Ponto. É uma prioridade. Graças a Deus. O Santos tentou, há uns dias, talvez semanas, o Ferrarese do São Paulo, que seria numa troca com o Pituca, não avançou. E agora vem o nome do Adrielson. Eu não sei de nenhuma alternativa para a posição. Pode ser que o Santos tenha e deve ter, mas o que eu tenho hoje é o interesse no Adrielson. Não é uma negociação fácil. O Adrielson ganha um salário bem alto, bem alto. Então, eu não quero falar de salário, mas seria um dos salários mais altos. Seria um dos salários mais altos do elenco do Santos para um zagueiro. Então, assim, se for compra simples, não dá. Se eles quiserem abater do John, o Textor assumir essa dívida meio Lyon, meio Botafogo, vamos tentar. Se for empréstimo, o Santos não vale. Acho que empréstimo seria o ideal. Então, assim, mas se for empréstimo, a concorrência é muito grande. Esse é o ponto. De venda, a concorrência seria menor. Eu gosto. Mas é um nome interessante no mercado, na visão do Santos. É um nome que está em baixa e que já esteve em alta há pouco tempo. É um contexto, na cabeça do Santos, favorável para uma negociação, mesmo que seja condições difíceis. O Santos, nesse momento, a gente vai falar mais de mercado nessa live, ele faz algo que me parece interessante, que é buscar prioridades, mesmo tendo restrições financeiras. Você quer dizer, indo atrás de nomes que o Santos quer, não esperando que os jogadores queiram jogar no Santos. Foi uma coisa que o Santos passou na última janela de uma forma absurda. Teve que esperar a vontade dos jogadores de estarem no Santos e não ir de atrás de nomes que têm a vontade do Santos. Vamos, então, Santos assim, o Adrielson é difícil? Pô, mas é um zagueiro que resolve nossa vida? Vamos tentar. O Ilharão é difícil? A gente vai falar mais? Pô, mas é um nome que eu acho que resolve. Então, o Santos vai tentar esses caras até buscar alternativas no mercado. O que o Matos entendeu? Só para explicar um pouquinho mais, a gente vai falar ainda de Matos, departamento de futebol, mas só para vocês entenderem um pouco do contexto. O Pedro Martins, ex-CEO, vinha negociando com poucas opções. Ele tinha estipulado alvos para posições diferentes
e estava negociando com elas. Ele pede demissão, atualiza quem fica sem saber que era o Matos. O Matos chega agora, chegou ontem. E agora ele vai sentar com quem estava no Santos, sentar com os empresários e meio que reconduzir a negociação. Nessa entre-safra, essa transição, algumas coisas rolaram. Quem negociava com o Pedro Martins? Quem negociava com o Pedro Martins agora está na dúvida se negocia com o Matos. Sim. Nesse meio tempo chega um clube ou outro. Sim. Tem gente que deu prazo, tipo, pô, tudo fiz a proposta, não quero mais. Sim. Tem muita coisa rolando. O Matos é um cara muito firme no mercado, obstinado, né? E o Santos quer ainda, aproveitar esse período de janela de exceção para o Mundial, que são de poucos dias. Porque depois tem possibilidade de transfer ban. Então o Santos sabe disso. O Santos tem que pagar 15 milhões de reais ao Arouca pelo Baço até o dia 24 de junho. E é um caso que está no limite do transfer ban. 20 dias. E a janela só reabre em julho, se você não aproveitar essa janela até o Mundial agora, de uma semana, 10 dias. Então o Santos gostaria de encaminhar alguns reforços pontuais agora, pessoal. Se eu tomar transfer ban, eu já tenho meu zagueiro, eu tenho meu lateral. Sim. Então sim, Adrielson é o nome do radar, informação exclusiva do UOL, e que eu deixei para vocês, a gente deixou para vocês. Aqui na live, pelo chat, vocês gostaram dessa, tá maluco, dessa o chat está maluco aqui, ó. O Prince 59D já falou assim, ó, trabalho, Matos. Baita zagueiro. O Jonathan falou que nós somos show de bola. Esse eu separei só pelo Lego. Mas muito bonitinho da sua parte. O Matheus André Bortoluzzi, ele apareceu aqui assim, ó. Opa, tô no trampo, só passando para deixar um oi. De noite eu assisto essa live. Um abraço pro casal. Excelente. E ele lançou... Gente, a live fica salva, é verdade. Então, salva. você pode ver o que você quiser. Mas fica aqui com a gente, pelo amor de Deus. Nos faça companhia também, se você puder. Mas, de forma geral, muita gente gostou. Ó, o Bruno Fernando falou, Adrielson é muito bom zagueiro. O Vitor Matheus concorda, muito bom zagueiro e excelente nome para o Santos. O Gustavo Lima também, ó, baita zagueiro. Adrielson joga muito, hein? O Danilo Bizarro já falou aqui, ó, jogador de 33 anos. Ele ficou receoso pela idade, mas na grande maioria, ó, eu acho que ele é mais jovem também. Mas o Caio Moura... tá. Talvez ele tenha falado enquanto a gente tá falando do Arão, pode ser. O Arão tem 33. O Caio Moura falou, pra mim é o nome perfeito pra zaga. Aí, ó, Gustavo Lima, baita zagueiro. Muita gente gostou, tá vendo? Eu gosto do nome, eu acho que o que me... Ó, Marcos Ozaki também falou, Adrielson vale a pena. O Fábio Lima falou, Adrielson Zé Ivaldo com mais cabelo. Mas é um nome que particularmente eu gosto bastante. Se eles quiserem, eu posso falar na live. Eu posso passar pelos superchats antes? Pode. Porque inclusive, tem gente... tá pintando notificação em quem acompanha o UOL. Tá pintando mais notícia durante a live, tá? Cuidado, daqui a pouco vocês vão ficar malucos. Mas eu vou passar pelos superchats antes. Primeiro, eu gosto da ideia do Adrielson, mas me preocupa essa questão salarial. E eu só iria por meio do empréstimo, mesmo sabendo da concorrência. Eu não faria loucuras, porque depois o Santos não consegue honrar esse contrato. O Juan Castro, ele mandou um superchat falando assim, ó. Oba, mais um gol do Farofa. Marofa... Mais um gol do Farofa. Oba. Mas ele mandou Marofa. Esse eu não entendi. Farofa, eu não peguei a referência, me desculpa, ele pegou. Não peguei. Não? Não. Então me desculpa, Juan, mas seu superchat foi lido com muito carinho, saiba disso. Até cantei. Ele cantou. O Felipe Fifeiro também, um cara que sempre está presente em qualquer live que eu assisto sobre Santos. Ele mandou, boa tarde, casal. Caso o Neymar não renove, grandes chances que meu gato mude de nome. Inclusive, eu vi o gatinho dele, é muito fofo, é um gatinho cinza. Estou aguardando a renovação para comprar a camisa azul. Correto. Fez bem. Muito mais do que correto também, né, Felipe? Um cara tranquilo, calmo, que planeja a vida, gostei. Igualzinho a mim. Mas o gatinho dele se chama Neymar, por isso que ele tá pensando em mudar o nome do gato para caso o Neymar não renove. Pegou aquele bodezão. E o Igor Oliveira mandou assim, ó, o lateral português de 0 a 10 tem chance de vir? De 0 a 10 é chance de vir. Então, tem chance de vir de 0 a 10. Então, os nomes que a gente tem até agora, só para atualizar vocês. Sim. Adrielson para zaga, certo? O Ilharão... Perdão, o Farofa é o Manafá. Eu não tinha pegado. Desculpa, agora foi lido com um pouco mais então, clareza. Vamos lá, vamos falar dele. Atualizações dos nomes. Para zaga, um alvo. Adrielson. Não sei de alternativas, o Ferrarese me parece que está descartado. Para lateral direita, e já respondendo a dúvida de muitos de vocês do chat. Primeiro, Wilson Manafá, lateral direito português, está no Shenhua da China, ex-Porto, é um dos alvos. É uma negociação que vinha sendo conduzida pela formatação anterior do departamento de futebol e que está na mão do Matos, para o Matos avaliar se avança ou não. Nesse momento, ele tem contrato até dezembro. O pré-contrato seria bom para o Santos fazer, digo, fácil, acessível.
Mas o Shenhua está embaçando para liberar antecipadamente. O empresário está tentando para que ele venha de graça ou para o Santos ou para outro clube. Então o Santos está reavaliando o Manafá, que tinha sido aprovado por analistas de mercado que estão no clube. E o Alexandre Matos, além de ter a sua própria avaliação, ele está contratando novos analistas. Então é um momento, como a gente está falando, de transição mesmo. O Santos não pode demorar, mas o Matos ele não quer fazer as coisas às pressas, porque tem poucas balas na arma dele, né? Então, Wilson Manafá, lateral direito português do Shenhua, ex-Porto, é um dos alvos, a gente trouxe aqui no UOL ontem. Zaga Adrielson, lateral direito Manafá. Eu ouvi que o Matos trouxe uma opção de lateral direito estrangeiro para o Santos avaliar, que eu não sei quem é o nome. E hoje o meu Peixão publicou que o Santos tem interesse no Mike, do Palmeiras. Eu, até agora, não tenho essa confirmação. Gabi, acho que eu já mandei mensagens, uma fonte respondeu antes de entrar na live. Hoje a galera tá bem ocupada, eu acho, sabe? Como tá tendo essa transição de Matos. É o primeiro dia oficial do Matos. Então, hoje as pessoas que eu busquei conversar, grande parte em horários diferentes, ou responderam pouco, meio curto, ou não me responderam ainda. Então, o Santos se reapresentou hoje, né? Depois da folga. Então, dia de treino, de apresentação do Matos pro elenco, aqui, com reuniões e reuniões. Então, uma fonte me respondeu falando, cara, não ouvi nada sobre o Mike aqui. O que não quer dizer que é verdade ou não. É um nome que até me parece fazer sentido. O Matos conhece pra caramba o Mike, tanto do Palmeiras quanto do Cruzeiro. O Mike tem contrato até o final do ano. Não é titular absoluto no Palmeiras, mas eu não tenho essa confirmação, só dando satisfação para vocês do chat que eu vi que perguntaram. Sim. O que eu tenho? Manafá é avaliado. Um lateral direito, outro lateral direito estrangeiro. O Matos trouxe para avaliação, eu não sei quem é ainda. Vamos descobrir. E o Mike foi publicado em outro veículo, o meu Peixão. E a gente tá apurando e pode ser que a gente aqui durante a live consiga uma resposta. Vamos para o meio campo, para frente. Arão, só para responder primeiro os alvos, né? Ele falou de 0 a 10 o Manafá, eu acho que a chance é baixa, tá? Ele, na verdade, perguntou justamente sobre o lateral. Acho que a chance é baixa porque... Eu queria 4 ou 5 agora, porque não é o nome do Matos. Eu ia falar isso. O Matos vai chegar indicando o nome das suas preferências. Por mais que tenha que levar em consideração o Manafá justamente por ser scout, então passou por análise de desempenho, ele certamente vai mandar um segundo nome, um terceiro nome, dar a confiança dele para ele arcar com esse custo de dar certo ou errado e não apostar num nome que não foi dele. Então, naturalmente, eu acho que a chance é baixa também. Eu acho que tá ali intermediária para baixo. E aí, do meio campo para frente, para volante, a gente sabe do interesse no William Arão. Sim. Que a gente já volta para contar melhor e vou mostrar detalhes disso. A gente acabou de publicar uma matéria sobre a negociação com o Arão e as notícias não são boas. Não tão boas. São bem... Na frente, o Santos, porque o Santos quer um zagueiro, lateral direito, volante e um ponta. Sim. Esse ponta, um dos nomes, é o Javi Puado, um espanhol que joga no Espanhol, da Espanha. Contrato até 30 de junho, não é nada fácil. É um nome que também já estava lá no radar há algum tempo, está em fim de contrato, recebe em euro, então é um salário alto. Mas é aquilo, o futebol brasileiro tem pago salários astronômicos. O Santos paga 4 milhões de Neymar, mas paga 1 milhão para muitos outros ali, né? Vamos falar também. Curte é 1 milhão, o Pituca é quase isso, enfim, não quero ficar falando salário de graça de jogadores. Então, às vezes você fala, pô, o euro tá muito diferente, mas aqui inflacionou muito o salário. Então, quando o Santos soube o salário do Puado lá, pô, não é muito diferente do que a gente paga aqui para esses caras. Só que a questão do Javi Puado é uma questão de projeção de vida. Ele tá a vida inteira na Espanha. Certo. A vida inteira na Espanha. Então, ele tem proposta de renovação do espanhol e tem interesse do Granada, que também é da Espanha. Então, para ele vir para o Brasil, ele teria que mudar drasticamente a carreira dele. Está desde a base na Espanha. Mas é um atacante, preferencialmente ponta esquerda, que joga pela direita. Jogou 35 vezes no Campeonato Espanhol, 35 vezes como titular e fez 12 gols, que é um número legal para um ponta. Fez gol no Barcelona. É um nome que agrada os scouts atuais do Santos e que não é o Matos quem trouxe, mas o Matos está avaliando. É uma negociação ainda mais difícil que a do Manafá, do que do Arão, e talvez mais difícil que o Adrielson, por ser um nome europeu que tem mercado. E principalmente por essa questão do cara nunca ter cogitado vir para o Brasil antes. E aí veio o Santos e falou, e aí? E o cara falou, será que eu vou? Então, assim, atrás, né? Mais ou menos esses são os nomes que a gente tem no mercado. E a gente pode falar um pouco mais agora sobre o Arão, que a gente publicou matéria no UOL, contando, atualizando de como está essa negociação difícil. Fechou. Pode ser? Podemos. Eu estava lendo o superchat, mas a gente fala dele na sequência, que estão voltando no Adrielson. Antes disso, tiveram algumas opiniões sobre o Arão. O Matheus Fares mandou assim: o problema é que o Arão volta para marcar trotando. Então, não sei se é o jogador que precisamos para estar na volância. Estava bem dividida antes da gente noticiar. Eu estava na dúvida de como a torcida ia receber, porque inicialmente eu tinha visto uma aceitação muito maior do que a divisão que eu estou vendo agora. Agora está bem dividida essa situação em relação a valer a pena ou não, pela idade, pelo físico.
Então eu queria ler o comentário do amigo que, por exemplo, não gostou tanto da ideia, mas muita gente dentro do chat também gostou. Vamos falar então sobre o Arão e na sequência eu leio o superchat do Matheus Henrique Santana, que quer saber sobre o Adrielson, me dando a dica de que ainda existe a vinda do Jair para bater, enfim. Então, a gente fala posso responder rapidinho então vamos antes no Matheus. Ele a questão do John. Ele falou assim: o Santos também não poderia aproveitar de lei, né, gente? Se não tiver um barulhinho de obra aqui, vocês estão malucos. O Matheus Henrique mandou assim: o Santos também não poderia aproveitar a venda do Jair para abater em uma compra do Adrielson? Pode, mas a questão é que a dívida do John já está caducando, sabe? São débitos antigos já liquidados. Que fase! Então, assim, o John foi negociado há um bom tempo. A do Jair tá em dia. Então, o Santos teria que tirar da frente uma parcela que ainda está vigente, que não está atrasada nem executada. O caso do John pode dar um problema processual para o Botafogo. Então, para o Botafogo seria mais fácil tirar da frente. Porque a gente vê o Botafogo fazendo grandes movimentos no mercado, mas o Botafogo também tem suas dívidas. Todos os clubes devem. Normal. Então, o Santos, nesse caso do John, como é algo mais antigo, fica mais fácil para o Botafogo tirar da frente e resolver o problema. O Jair ainda não é um problema do Botafogo, até porque o Jair vai ser vendido. Nossa, provavelmente. Como vai ser vendido? Para o Nottingham Forest. Mas para dar a resposta para o nosso amigo. Vou só agradecer o superchat do Arthur Rodrigues, que foi aquela forcinha marota do eu estou assistindo e quero honrar essa live. Muito obrigada, amigo. Vamos falar de Arão e na sequência fala do Felipe Santos, que quer saber sobre o Tolói. E muita gente nesse chat mandou sobre o Tolói. Então daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Passa pelo Arão primeiro, a gente conversa sobre o Arão e sobre essa possibilidade. Se está avançando, se está mais difícil. E inicialmente o que a gente tem não são notícias tão boas, porque a questão salarial começou a pegar nessa negociação. Tá fechado, né? Não é. É em cima. Vamos lá. Publiquei agora no UOL, às 4h15 da tarde. O título é o seguinte: Santos vai pedir a alta por Ilharão e já busca alternativas no mercado. Aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. O Santos buscou o Ilharão no começo do ano. É uma negociação que foi quase fechada. O Santos estava para assinar um pré-contrato com o Arão e estava negociando a liberação antecipada para ele chegar ou no começo do ano, se não desse certo, para ele chegar livre em junho. Naquele momento, o Santos discutia com o Arão uma rescisão dele lá. Então, para ele rescindir com o Panathinaikos, ele tinha que abrir mão de uma grana grande. Então, por conta disso, o Santos estava disposto a pagar mais. Tipo, pô, já que tu vai perder uma grana legal, a gente repõe. A gente repõe isso aqui. Só que o que aconteceu? Ele acabou ficando no Panathinaikos. Então, o Santos falou, depois a gente vê isso. Agora, os empresários do Arão pediram a mesma coisa do começo do ano. Só que, pô, naquele começo do ano, ele tinha um contrato a cumprir no Panathinaikos. Fazia sentido o Santos arcar com essa compensação. Agora o cara está livre e os empresários pedem a mesma coisa, ou mais. E aí até semana passada, antes do Matos, eles estavam com uma pressa legal para fechar esse negócio. Uhum. Então, o negócio quase foi fechado antes do Matos. Se o Santos tivesse algum aval ali, tipo assim, não espera o Matos, vamos fechar, dava para fazer. Mesmo que esses valores o Santos tivesse considerado altos. Só que nesse meio tempo da tal transição que eu estou falando, de departamentos, pintaram oportunidades. Porém, sai uma notícia aqui, sai uma notícia lá, você vê que o jogador está livre que não fechou, os clubes aparecem. Então tem coisa no Brasil e tem coisa principalmente de Dubai pro Arão. Que aí são dois pontos. Primeiro, o salário de Dubai é mais alto. Segundo, a família do Arão estava com receio de voltar a morar no Brasil. Eles estão passando férias na Disney, estavam na Grécia, antes era Turquia. Então eles estão vivendo longe do Brasil, tiveram ali problemas de relacionamento no Rio de Janeiro, saíram um pouquinho embaixo da cidade. Então, tem essa questão familiar, de onde vou morar, e Dubai é outro mundo, né? E tem essa questão financeira de Dubai. Então, nesse meio tempo, a pedida que já era alta passou a ser ainda mais alta. Então, o Santos, nesse momento, vê uma espécie de leilão pelo Arão. E o Santos não quer entrar porque o Santos falou, cara, eu cheguei antes. Ah, mas você não fechou antes. Pô, mas eu cheguei antes, eu só te pedi 2, 3 dias, né? Faz sentido em 2, 3 dias você aumentar tudo isso aqui. Então, tem uma questão de ser um contrato longo para o jogador de 33 anos, um salário alto, e essa questão do leilão, que o Santos não gostou. Então, o Arão está descartado? Não. Mas, nesse momento, é uma negociação mais fria do que já esteve anteriormente. Então, diante desse contexto, o que o Santos fez? Falou, beleza, vamos vendo aí. A gente vai buscar outras opções.